vamos resolver um problema que envolve integral e derivada. Considere a trajetória de uma pedra grande atirada para cima, a partir do solo, por uma explosão de dinamite. A velocidade da pedra em qualquer instante do seu movimento foi dada por v de t igual a 80 menos 16t. Determine o deslocamento da pedra durante o período de tempo de 0 a 6. Bom, o deslocamento, tá? Se eu tenho a velocidade, na verdade eu tenho uma derivada. Lembrem que velocidade ela é a derivada desse deslocamento em função do tempo. Isso é, como está sendo lançado para cima, então é uma linha reta para cima. Na verdade, o que a gente vai saber é a altura, o deslocamento vai ser a altura dessa pedra. Imaginem uma situação assim. Então, explodiu, aí a pedra é lançada para cima e alguma função de deslocamento vai me dar a altura da pedra em cada instante. Tá? Aqui nesse momento, que é quando a pedra para, e aí começa a descer pela ação da gravidade também, a velocidade é igual a zero. Como é que eu sei disso? Porque ela parou, em algum momento ela para. O que é parado? É velocidade igual a zero. E aí ela começa a cair de novo. Então, a gente sabe que a velocidade ela é a derivada do deslocamento em função do tempo. Então, se eu tenho a derivada, essa aqui é, vamos dizer assim, derivada da função, já da função deslocamento d, tá? Em função do tempo. Então, ela é a derivada do deslocamento em função do tempo. Quando a gente tem a derivada e o que a gente está querendo é o deslocamento, ou seja, a função que quando foi derivada deu isso aqui, eu quero a função d de t. Ou seja, qual é a função de deslocamento? Para eu poder saber de 0 a 6, eu tenho que ter a função para poder aplicar de 0 a 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou integrar essa função aqui, que é a derivada do deslocamento, que então eu volto para a função primitiva, que é o deslocamento. Então, eu vou fazer a integral de 80 menos 16t dt, e eu quero aplicar isso de 0 a 6, então de 0 a 6. Como a integral da velocidade nesse movimento aqui, ele é aqui, né, para cima, o movimento vertical, ele é o próprio deslocamento, porque essa função ela me dá a altura, não a trajetória, não a distância, ela vai me dar a altura. Eu não preciso me preocupar se de 0 a 6 aqui ele vai ter chegado aqui em cima ou não. Eu posso fazer direto. Mas se eu quiser pensar nisso, vou pegar aqui um gráficozinho para a gente ver como é que é a velocidade. Ó. Que tempo, v de t. Parte, quando o tempo é zero, se eu botar um zero aqui no tempo, a velocidade é 80. Então, aqui a velocidade 80 é o início. Tá? Depois, essa velocidade, a gente tem que ter um outro ponto para fazer o gráfico. Digamos que eu quero saber esse ponto aqui. Nesse ponto, o v é zero, né? Porque aqui, ó, na origem, tanto o v é zero quanto o tempo é zero. Então, com o v zero, digamos que essa função vai passar por aqui. Então, com o v zero é essa situação aqui, ó. V zero, ou seja, quando para. O que acontece com o gráfico quando para? Se a nossa v de t é igual a 80 menos 16t, se a velocidade for zero, ou seja, aquele ponto lá em cima na ilustração, qual é o tempo que vai demorar para chegar lá? Ou seja, em quanto tempo a pedra vai sair daqui e vai chegar no ponto mais alto que ela consegue, que é quando a velocidade é zero. Então, isso vai acontecer como? Pego 16, passo para cá com a operação trocada, então 16t igual a 80, t igual a 80 sobre 16, t igual a 5. Então, ele demora 5 unidades de tempo aqui, digamos que seja 5 segundos para chegar aqui em cima. O que a gente está querendo, ó, é de 0 a 6. Significa que ele já chegou aqui, que o tempo é de 5 segundos. Então, essa pedra ela subiu, demorou 5 segundos para subir, e o tempo que nós estamos querendo é de 6, então ela vai descer um pouquinho mais. Então, digamos que seja aqui a altura, não sei, tá? Que a gente está querendo. Qual é o deslocamento? O deslocamento é essa distância do solo até esse ponto. É isso que essa integral vai dar. Tá? Essa integral aqui vai ser uma função que vai dar a posição, ou seja, a altura da pedra em relação ao solo.
Ela não é a distância percorrida, ela é o deslocamento, porque isso aqui foi um lançamento para cima, na vertical. Então é a distância dela em relação, ela vai dando a altura em cada ponto. Então vamos fazer essa integral aqui. Integral de 80, sempre quando eu tenho só o número, eu não preciso nem usar a regra, tá? Eu posso botar 80 acompanhado, tem só número, tá? Pode ser 5, 9, 10, qualquer número, acompanhado da variável t, menos, aqui como é que vai ficar? Vai ser 16, t, aqui não tem nada, é 1. Então, qual é a regrinha para a gente fazer a integral? Pega o que já estava aqui, que é 1, soma 1, isso aqui é da fórmula do procedimento para fazer a integração de função potência, e divide pelo que estava aqui, que é 1, somando com 1. E então, agora a gente vai aplicar isso de 0 a 6. Tá? Aqui teria um mais c também daquela constante que a gente sabe que tem que ter na integral. Então, fica, ajeitando essa função aqui, 80t menos, aqui vai ficar 16t na 2, t na 1 mais 1, 2, dividido por 2. Dividido por 2, mais c, eu quero integrar esse negócio de 0 a 6. Então, ficou 80t e aqui menos 8t ao quadrado mais c integrado de 0 a 6. Bom, essa aqui ó, é a integral, ou seja, na verdade ela é a função primitiva que a gente queria saber, digamos que ela seja d de t. Bom, agora a gente só precisa aplicar em 0 e em 6, né? Aplica em 6, ou seja, põe 6 no lugar do t, diminuindo essa mesma função aplicada com o 0 no lugar do t. Então fica 80 vezes 6, que 80 vezes 6, é isso que eu fiz, menos o 8 vezes o 6 ao quadrado, mais c, menos, aplicada agora essa mesma função no limite inferior de integração, aqui no 0. Então, 80 vezes 0 menos 8, 0 vezes 0 ao quadrado, mais c. Então, fica isso aqui vai dar 192, menos aqui, 80 vezes 0, 0, 0 aqui vezes 8, 0, isso aqui vai dar tudo 0. Então, eu tenho um mais czinho aqui, ó, mais c, menos o 0 aqui, mais o c, que também teria aqui, que eu não coloquei, mais c. Então, só que esse c aqui, ele vai ganhar esse sinalzinho aqui, né? Porque menos com mais vai ficar menos. Então, mais c menos c vai dar 0. Vai zerar todo esse pedaço aqui, não vai ter o c. Então, são 192 unidades de quê? O que a gente está calculando aqui é o deslocamento. Deslocamento é um comprimento, então é unidades de comprimento. Nós não sabemos se é metro, se é quilômetro, o que for. Então, 192 são as unidades de comprimento, digamos que se fosse metros, do que representa o deslocamento da pedra. Então, é o seguinte, essa pedra subiu até um certo ponto e descer um pouquinho, e a altura dela aqui, ou seja, o deslocamento dela em relação ao solo é 192. Isso significa que ela chegou numa altura aqui maior, ó, eu não sei quanto que é isso aqui, mas é maior que 192, porque está acima. Porque em 6 segundos aqui é um segundinho ó, de descida, porque a gente calculou para 6. Ela desceu um pouquinho e chegou em 192. Então, é porque ela estava um pouco mais alto. Então, esse aqui é o deslocamento. Essa é a diferença, tá? Tem que cuidar isso depois para a distância. Então, o deslocamento dela, o que nós fizemos? A gente encontrou a função primitiva, essa aqui, que ou seja, que é a função deslocamento. Depois de encontrar a função deslocamento, a gente aplicou em 6 e em 0, diminuiu, que é como se faz toda a integral. E aí encontramos o 192. O que é o 192? É o deslocamento da pedra em relação ao solo em 6 segundos, de 0 a 6 segundos.